Vamos continuar falando de conceitos básicos de teste, nessa unidade 3, que é ainda sobre fundamentos de teste de software, e hoje vamos falar sobre os elementos do teste de software. Isso quer dizer, né, quais são os elementos que precisa para, de fato, criar e aplicar testes e quais são os conceitos envolvidos. Bom, primeiro, os itens de teste, né? Com esse termo se identifica qual é o elemento que está sendo testado, né? Qual é o elemento sob teste, né? Um item de teste pode ser qualquer função, um componente, uma classe do sistema, né? Se você está fazendo teste de unidade, pode ser uma tela, né? Por exemplo, se você está fazendo teste de usabilidade, né? Ou até o sistema inteiro, né? Se você está fazendo teste de sistema. Quando se faz o teste de sistema, às vezes se usa o termo de System Under Test, né? SUT, né? Sistema sob teste. E no geral, né? O elemento que está sendo testado por um determinado caso de teste. Outro conceito é o do incidentes de teste, né? O termo incidentes é um termo assim, geral, né, de propósito, porque quando você faz testes, o teste pode, né, executar da forma em que foi previsto, né, da forma esperada, ou pode acontecer algum comportamento diferente do esperado, né, então isso seria algum incidente que aconteceu, né, durante os testes. Mas ainda, na verdade, né, nos resultados dos testes em si, ainda não se sabe se isso de fato é uma falha, né, se a falha do sistema, se às vezes pode ser que o teste está errado, né, pode ser várias coisas, então precisa ser analisado, né, os resultados do teste precisam ser analisados, né, para definir se isso de fato identifica algum defeito do sistema ou não, do item de teste, na verdade, ou não, né? O caso de teste é o elemento central, né? É o que é de fato aplicado no sistema. E um caso de teste descreve uma determinada condição que deve ser testada, né? Então, quando você testa um sistema, você na verdade aplica um conjunto, né, de casos de teste. Um caso de teste é composto, né, define uma condição de entrada, né? Então, qual é o input do sistema? Pode ser de várias formas, né? Um input pode ser parâmetros mesmo, se você está testando uma função, né, ou uma classe, ou pode ser, por exemplo, clicar, né, em algumas partes da tela, se você está fazendo um teste de interface gráfica, por exemplo, né? Então tem as entradas, tem algumas restrições, né? Então quais são as precondições em que aquele caso de teste se aplica, né? E o resultado, né, o resultado esperado, né? Então o que você espera que o sistema responda com base nessas entradas, nessas condições, né? Então, esses três elementos precisam sempre, né, estar definidos. Então, você pode ter as mesmas entradas, mas em condições diferentes, né? Então, com precondições diferentes, com restrições diferentes, e isso pode dar resultados diferentes, né? Um exemplo pensando em uma componente que faz login no sistema, né? Ou o sistema em si, né? Você pode pensar três casos de testes, né? Um primeiro em que as entradas, né? As entradas são usuário e password, né? O usuário Breno com a password 3E4R5T6, né? E com, né, restrição nenhuma sessão em uso, né? Então o usuário e password sem nenhuma sessão sendo usada, né? O resultado deve ser ok, né? É a mensagem do usuário autenticado com sucesso, né? Mas pode ter, né, outras entradas, né? O usuário J. Paulino com uma determinada senha válida, mas com a restrição de uma sessão já em uso, né? Então
o resultado deve ser que aconteceu um erro porque o usuário já está autenticado, né? Ou outra condição, né? Nenhum usuário, por exemplo, e numa sessão em uso, né? Mensagem, nesse caso, usuário ou senha inválidos, né? Então, as restrições são importantes, né? Porque, por exemplo, esse caso de teste 2, né? Sem a condição sessão válida em uso, né? Isso não faria sentido, né? Ter um erro, né? Assim, o resultado esperado é de ter um erro porque tem a restrição do que já existe uma sessão em uso, né? Então, caso de teste, entradas, eventuais restrições, condições e resultado, né? Então, é claro que as restrições ou a precondição pode eventualmente estar vazia, né? Mas é um elemento que existe, né? No caso de teste. O procedimento de teste, né? O roteiro de teste, descreve eventualmente, né, se for necessário, quais são os passos que são necessários para executar um determinado caso de teste ou um grupo de casos de teste, né? Isso por quê? Porque é claro que os testes devem ser repetíveis, né? Devem ser possíveis executar do mesmo jeito todas as vezes, né? Então, se você for executar um teste de unidade, né, tem ferramentas que fazem isso, então bem simples, você simplesmente roda os casos de teste, né, a gente vai ver o JUnit, né. Mas outras ferramentas, às vezes, outros tipos de teste mais complexos, teste de sistema, ou teste de integração, sei lá, tem que levantar o banco, tem que levantar o back-end, tem que né, levantar o front-end, por exemplo, para testar a integração entre eles, né? Ou, né, se você for testar de forma manual, né, ou mesmo automatizada, alguma interface gráfica, né, ou interface web, né, pode ser o roteiro. Bom, primeiro acessar o endereço tal, que pode ser o endereço de algum sistema né, de desenvolvimento, né, algum sistema, alguma instalação de teste, né, mesmo do sistema, entrar com os valores definidos, né, usuário e senha, pressionar o botão entrar, né, e 4, visualizar a mensagem de erro e verificar se corresponde à mensagem definida, né. Às vezes, outro caso de teste quer verificar a navegação com o teclado, né, então, em vez de pressionar o botão entrar, né, na janela, às vezes você aperta no teclado, né, para ver se está funcionando o input do teclado, né, enfim, um exemplo, né, mas às vezes precisa, né, juntar com os casos de teste qual é o procedimento, né, para poder executar de forma repetível, né. Oráculo, né? Isso é uma parte importante e até interessante, eu acho, né? Então, um dos problemas, né, é que a gente tem falado, você compara o resultado do sistema com o resultado esperado, né? Bom, de onde você pega o resultado esperado, né? Em alguns casos pode ser fácil, né? Em outros casos pode ser menos fácil, né? Então, quem determina, né, o resultado esperado, né, é o oráculo, né. O oráculo se entende, no geral, qualquer, né, isso de novo é de propósito uma entidade, né, abstrata que para dizer que tem algum mecanismo, tem algum procedimento, alguma função, alguma coisa que vai dizer ao projetista, né, dos casos de teste, ao testador, né, na verdade, quem define mesmo os casos de teste, qual é a saída esperada, ou qual é a saída aceitável do caso de teste, né. Mas então a pergunta pode ser, bom, o que é um oráculo, né, onde eu encontro um oráculo, como eu faço para ter de fato um oráculo, né. Esse trabalho de Beiser dos anos 90, ele dá algumas opções, né? Tem
Tem outras, né? Esses são alguns exemplos, só para ter uma ideia de o que pode ser feito. Começando, né, pelo oráculo Kid, né? Então, oráculo de criança ou de brinquedo, né? Não sei como poderia ser uma tradução. Basicamente, né, simplesmente executar o programa e observar a saída. Se a saída parece correta, deve estar correta, né? Isso claramente não é muito confiável. Isso pode funcionar em alguns casos, né? Mas para coisas bem simples, claramente. Outra opção né, que se aplica, né, aos testes de regressão, né? Então, executar o programa e comparar a saída que é obtida, né, durante a execução dos testes com a saída produzida por uma versão mais antiga do programa, né? Então, isso para ter certeza, né, que o programa ainda está se comportando do mesmo jeito, né? Então, que é o propósito dos testes de regressão. Mas, no geral, validação de dados, né? Então, tipicamente você executa o programa e compara a saída com alguma tabela ou alguma fórmula ou alguma lista, né, de dados válidos dependentes do domínio, né? Então, né, pode ter, se você está desenvolvendo algum software que calcula alguma função matemática ou alguma função sei lá, de física, assim, né? Você pode ter algumas tabelas, né, de valores corretos para aquela função, né? Ou, no geral, né, isso, tabelas de dados, né, de entrada e saída. Em alguns casos, né, em algum tipo de aplicações, pode ter alguns conjuntos de testes padrão, né? Então, tipicamente, assim, né, aplicações padronizadas, né, aplicações, por exemplo, se você quer desenvolver um compilador de C, né, tem casos de testes padronizados, né, aí você pode comparar com o que esses casos de testes devem, é esperado, né, eles produzir, né, ou comparar com alguns programas existentes, né? Então, muitas vezes é o caso, né, que você está criando uma nova versão do programa, né? Mas aí cai no caso de teste de regressão. Mas às vezes você está criando um software como já tem outros que, né, fazem a mesma tarefa, né? Então você pode comparar a saída do seu programa com a saída desse outro programa existente, né? De novo, voltando no exemplo dos compiladores, né? Você pode comparar a saída do seu compilador com a saída do GCC, né? Ou dos compiladores existentes para C. Então, no geral, você precisa encontrar alguma fonte, né, de dados, né? Fonte enfim, de resultado esperado, que seja, além de confiável, né, mas que possa ser usada de forma consistente, né? Então, que todas as vezes você usa aquela fonte de dados, né? Por exemplo, eu uso o tal outro programa X na versão Y, né? O critério de aceitação, né? O critério de saída, né, uma condição que define quando basicamente pode ser parados os testes, né, ou aquele elemento, aquele item under test, aquele item de teste pode ser considerado liberado, né? Então pode ser considerado que ele é levado para frente no desenvolvimento, né? Então aquele item passou, entre aspas, os testes, né? Então o critério de aceitação não necessariamente vai dizer, né, que todos os testes né, devem ser passados sem falhas, né? Mas
Sim, né, claro, critério de aceitação básico, né, nenhuma falha foi reportada nos casos de testes, né, mas às vezes, né, pode ter critérios mais relaxados, né, dependendo do ponto de desenvolvimento que você está, da criticidade do componente, né, se você está introduzindo uma nova funcionalidade não crítica, né, então, por exemplo, né, até 3 falhas sempre reportadas, né, então até 3 falhas que eu já sei como corrigir, por exemplo, né, ou nenhuma falha reportada no tal fluxo, né, ou no tal componente, mas é no máximo 2 falhas nos outros fluxos, né? Então são critérios que podem variar no tempo, né, também, mas que são estabelecidos pela equipe, né, pelo projeto, né, na verdade, do sistema, né? Então, pode ter um critério de aceitação que não necessariamente todos os testes passaram, né? Uma rodada ou bateria de teste é a execução de todos, né, todos os casos de teste, todos os procedimentos para uma determinada versão do produto, software, né, em um determinado contexto, né, com um determinado ambiente de teste, determinado contexto. Quando, né, o critério de aceitação não é atingido, né, então na próxima iteração, né, então depois de ter consertados todos os defeitos ou encontrados, enfim, é a bateria de testes toda, né, que é executada de novo, né? Então, se alguns testes falharem, né, tipicamente não é que você executa de novo apenas aqueles testes, né, mas você precisa rodar de novo todo um conjunto, né, toda a bateria de teste para aquele determinado sistema, aquele determinado contexto, isso porque podem ser introduzidos, né, defeitos, né, aquela coisa que você conserta um bug e introduz 3, né. Uma bateria de teste, né, um conjunto de teste tem uma cobertura, né, isso vocês devem ter ouvido falar, né, da cobertura dos testes, né. Os critérios de cobertura basicamente identificam partes do programa que devem ser atingidas, né, pelos testes, né, então dizem quanto abrangentes são esses casos de teste, né, qual parte do sistema ou em que parte eles cobrem o sistema, né, em que parte eles conseguem atingir o sistema, né, uma forma de dizer quanto testado, né, é o sistema com aqueles casos de testes. Como é que eu defino a cobertura dos casos de testes, né? No geral, né, a cobertura determina uma percentual, né, ela é definida em termos de uma porcentagem de elementos de um programa, né? Então definida como uma proporção, né, como uma parte dos elementos dos programas, né? Mas, né, como o nosso Nelson aqui dos Simpsons está mostrando para a gente, né, isso, né, precisa de uma definição um pouquinho mais precisa do que, por exemplo, dizer, os testes são completos, os testes são exaustivos, esses testes têm a cobertura do 100%, né? 100% do quê, né? A suíte de teste é completa, né? Completa em relação ao quê, né? Então, a cobertura precisa ser definida de um jeito um pouquinho mais formal, né? Então, como é que eu defino, né, a cobertura dos testes, né? Primeiro, preciso estabelecer os requisitos, quais são os requisitos de teste, né? Então, né, o conjunto de requisitos de testes, onde com requisito de teste eu identifico ou quais são os elementos de um software, de um artefato software, de uma parte do software, que o teste deve, de alguma forma, atingir, cobrir, né? E esses elementos podem ser qualquer tipo de elemento do software, né? Por exemplo,
alguns critérios de cobertura são cobrir todos os caminhos do programa, né, todos os possíveis caminhos do programa, né, o branch coverage, todas as possíveis chamadas de método, né, o call coverage, né, eu posso dizer, eu quero casos de testes que passem todas as chamadas de método, né, isso é um critério de cobertura, né, do software. Você cobre, né, uma determinada parte das chamadas do método do software, né, ou todas as instruções do programa, né, statement coverage, que ainda é outro tipo de cobertura, né, porque os statements podem ser, enfim, podem ser ifs, né, por exemplo, podem ser atribuições de variáveis e tal, né. Então, como é que eu defino, né, os requisitos de teste, né? Então, né, a gente tem visto que testar todas as entradas possíveis, isso é inviável, né? Mesmo isso poderia ser né, um critério de cobertura, né? Onde os requisitos de teste são as possíveis combinações de entradas, né? Mas no geral, né, você precisa definir o critério de cobertura, né, em base, você precisa definir a cobertura dos testes com base nos requisitos de testes, né, então os elementos que o teste deve satisfazer ou cobrir, e o critério de cobertura, que é uma regra, né, que é uma definição completa e não ambígua, né, que define como é que eu defino esses requisitos de teste, né? Então, o critério de cobertura vai dizer quais são os requisitos de teste, né? O critério de cobertura, por exemplo, né, todos os caminhos, né, vai me dizer que os requisitos de teste são todos os caminhos do sistema, né, que possíveis no sistema. Então, com base nesses conceitos, a gente pode definir cobertura um pouco melhor, né? Então, dado um conjunto de requisitos de testes RT, que são, lembrando, elementos dos sistemas, né? Para um determinado critério de cobertura C, né? Então, criados, né? Requisitos de testes criados com base em um determinado critério de cobertura C, temos que um conjunto de testes T satisfaz C, se e somente se para todos os requisitos de testes dentro de RT existe ao menos um teste, né, que satisfaz RT, né? Então, querendo fazer o exemplo dos caminhos, né, o critério de cobertura todos os caminhos possíveis do sistema vai dizer que os requisitos de testes RT é o conjunto de todos os caminhos possíveis nos sistemas, e um conjunto de teste T satisfaz esse critério de cobertura se existe pelo menos um teste, né, que cobre cada caminho dentro do DRT, né? Pode ter um teste que cobre mais caminhos, né? Pode ter caminhos que são cobertos para mais testes e tal, né? Mas pelo menos para cada requisito de teste, né, para cada caminho, no exemplo, deve ter um caso de teste que cobre ou que satisfaz aquele caminho. Bom, dependendo do critério de cobertura, às vezes pode não ser tão fácil, né? Pode ser custoso atingir o critério. Então, por exemplo, você tem um critério de todos os caminhos, né? Isso pode ser difícil. Então, às vezes a gente pode definir um nível de cobertura, né? Então, dado um conjunto, né, de requisitos de testes RT, né? É um conjunto de testes T. A gente pode dizer, né, porque a gente tem um nível de cobertura X, né, que é a razão do número de requisitos que são satisfeitos por T pelo tamanho de RT, né? Então aí você pode ter, né, que você tem um nível de cobertura do 90%, né, por exemplo, porque você atinge o 90% dos caminhos, né? Se a gente pensar nos requisitos de teste sendo os caminhos, em vez de que todos os caminhos como você tinha estabelecidos ou pensado, né? E também isso pode ser útil, né, para
assim, né, não estabelecer requisitos que não podem ser satisfeitos, né, então, às vezes, se você estabelece requisitos que não podem ser satisfeitos, necessariamente você vai ter um nível de cobertura que não é, né, é parcial, que não é o 100%, né, por exemplo, se você estabelecer todas as possíveis combinações de entradas, né, isso é um possível requisito de teste, né, mas a gente já tem visto que não é atingível, né, não é possível, né, então às vezes né, pode ser melhor estabelecer critérios de cobertura atingíveis, né, mas né, atingir sempre completamente os critérios, né. Então, como eu uso, né, os critérios de cobertura? Os critérios de cobertura você pode usar de dois formas, né? Você pode usar, enfim, podem ser usados, né, em duas perspectivas. Então, você tem um determinado critério de cobertura, e aí você gera casos de testes baseado naquele critério de cobertura, né? Então, você gera tem todos o critério de novo de todos os caminhos, você gera casos de testes, cada um cobrendo aquele caminho, né? Então você tem certeza que aquele conjunto de casos de testes satisfaz o critério, né? Então existem técnicas que justamente fazem isso, né? A partir de uns critérios, né? Critérios de testes, o critério de cobertura, eles geram, né, os casos de testes. Ou, por outro lado, né, você pode gerar casos de testes externamente ou manualmente ou de alguma outra forma e medir se aqueles casos de testes satisfazem o critério que você estabeleceu, né? Então, é claro, né, que a primeira forma é mais eficiente, né? Então você tem certeza que aqueles critérios, aqueles casos de testes foram gerados exatamente para aqueles critérios, né? Mas também você pode, por exemplo, medir casos de testes já existentes, né, ou usados, né, algum aleatoriamente, ou enfim, né, de outra forma, né, isso pode ser mais fácil gerar testes desta forma, mas isso nada garante que em algum momento esses casos de testes vão cumprir, né, vão satisfazer o critério. Bom, então a gente pode se perguntar o que é um bom critério de cobertura, né? Como na verdade a gente já tem se perguntado o que é um bom teste, né? Então a gente pode, né, uma pergunta parecida, né? Aqui também não tem uma resposta única, né? Não tem uma única possibilidade, né? Como em várias coisas na verificação e validação, mas no geral, num processo de desenvolvimento, tem que ponderar os custos e os benefícios, né? Então tem que pensar em quanto é fácil ou não e calcular, né, e computar os requisitos de testes, né? Porque, por exemplo, eu posso estabelecer o requisito de novo de todos os caminhos, né? Então isso é um bom critério. Depende, né? Se eu estou fazendo um teste de caixa preta, por exemplo, eu não tenho o código do software, isso vai ser bem difícil, né, de estabelecer se os meus testes vão cobrir todos os caminhos, né? Então precisa ser algo, precisa pensar, né, no que você tem, no que é possível fazer, né? Tem que pensar também na dificuldade de gerar casos de testes, né? Então critérios mais, né, alguns critérios vai talvez criar mais dificuldade para gerar casos de testes que cobram esses critérios, né? Mas talvez, né, pode ser que seja mais fácil que revelar falhas, né? Então tem que ponderar todos esses aspectos, né, e pensar se aquele tipo de critério, aquele tipo de técnica vale a pena para o sistema ou para o componente que a gente está querendo testar, né? Então se é um componente muito crítico, talvez, bom, sim, é difícil gerar casos de testes, mas esses têm bastante chances de revelar falhas, né? Então, isso, de novo, depende, né, do caso a caso. Então, quando é que eu paro os testes, né? Então,
que é diferente, né, do critério de aceitação. Então, quando é que eu, no processo de desenvolvimento, eu termino, né, de fazer os testes, né? Isso né, é um aspecto crítico, né, um aspecto importante, né? Uma questão fundamental é que uma coisa que tem que se pensar, ou que teria que se pensar, né, que o período, né, o tempo, né, dedicado aos testes é predefinido, né, ou deveria ser predefinido, né, isso independentemente das falhas reveladas, né. Então, se o projeto tem um planejamento, ele deve ter um planejamento para as atividades de testes, mas tem um tempo, né. Então, os projetos têm um orçamento, tem um tempo, então a fase de testes também tem um tempo, não pode continuar testando para sempre, né? Até porque né? Então não pode garantir, né, a inexistência de defeitos, né? Então isso, se você querendo fazer isso, né, você chega em uma condição impraticável e custosa, né? Você não pode continuar testando para sempre, né? Então é necessário, né, pensar que tem um período predefinido e definir critérios razoáveis, né, para testar o sistema, para testar itens, né, para testar elementos do sistema, né. Tem que se pensar claramente as diferentes criticidades, né, diferentes partes do sistema que podem ter mais necessidade de falha ou mais necessidade de um determinado tipo de falha, né? Por exemplo, se eu estou fazendo um software para um banco, né, provavelmente a parte de login vai precisar de muito mais cuidado do que a parte de impressão do extrato, né, do determinado período, né, por exemplo. Se tiver, claro, é um defeito importante, né, mas o defeito no extrato, né, mas dar acesso, por exemplo, por causa de um ataque, né, a algum atacante, isso é mais crítico ainda, né. Então tem que se pensar aos graus, né, de criticidade, de prioridade dos elementos do sistema, ou dos aspectos dos requisitos do sistema, e dar prioridade, né, para os que se julga mais importantes. A decisão sobre parar ou não a fase de testes é a responsabilidade do gerente de testes, né, onde existe, né, as empresas que levam a sério verificação e validação, ou que tem um determinado tamanho, né, tem um gerente de testes, né. Mas como fazer essa decisão, né? No geral, tem que se basear nos resultados dos testes, né? Então, tem que olhar o que aconteceu, né, durante o desenvolvimento e o teste do sistema. No geral, podem acontecer dois cenários, né? No primeiro cenário, o critério de aceitação do produto, né? O critério que tinha sido estabelecido como aceitação do produto foi atingido dentro do prazo, né? Dentro do período para os testes, ou no cenário 2, né, o período para os testes terminou, se encerrou, mas o critério de aceitação ainda não foi 100% atingido, né. Então, cada um dos dois casos, né, precisa ser analisado, né, então, decidido se a fase de teste pode parar ou não, né. No primeiro caso, né, o primeiro cenário, né, então o critério de aceitação foi atingido, né, mas pode se analisar outros aspectos, né, por exemplo, se o número de falhas foi diminuindo ao longo das rodadas, né, então essa é uma indicação da estabilização das falhas, né, então se eu, né, continuo diminuindo cada vez as falhas que encontro, né, isso é uma indicação do que estou removendo defeitos, né, estou aumentando a qualidade do software de alguma forma, né. E se na rodada final, né, não foram reveladas nenhuma falhas graves, né, então se na rodada final, né, não necessitaram de novos testes, né, isso de novo, né, é uma indicação do que
tudo foi como esperado, né? Por outro lado, né, no segundo cenário, então, né, o período do teste acabou e não foi possível atingir o critério, né? Então, o que eu posso dizer, né? Eu vou fazer mais rodadas, mas eu vou encontrar menos falhas, né? Então talvez não valha a pena, né? Isso não necessariamente, né? Então pode acontecer, por exemplo, que eu tenho um número muito baixo de falhas encontradas nas últimas rodadas, mas eu faço novos testes, eu encontro muitas falhas, né? Então isso não dá para saber, né? Tem que analisar, né, caso a caso, custo-benefícios com base na criticidade do sistema, com base, sim, no número de defeitos encontrados ou tempo e quanto, né, isso foi diminuindo e tal, para identificar se é necessário continuar os testes ou não. É claro, se eu estou continuando encontrando muitas falhas, né, a cada rodada de testes, provavelmente isso é uma indicação do que precisa ainda, né, de mais testes, de mais esforço, né, nesse componente, nesse sistema ou parte do sistema.